Olá, o Fique Bem está de volta. O papo de hoje é cuidado com os olhos. Conversando sobre esse assunto muito importante, eu tenho o Maurício Pereira, que é professor da Federal Fluminense, professor adjunto, com mestrado e doutorado na área. E também, desde o início, quebrando um pouquinho nosso protocolo, a Adriele Andrade, As pessoas me pedem aqui. Te pede plena e próspera, Hoje é cuidado com os olhos, então eu estou aqui para limpar a vista de todos vocês. Que bom. E modéstia também, né? A Adriele fez uma pergunta, em relação à coceira nos Sim. olhos. Repete para que a gente possa... Você, que briga bastante comigo, assim, eu sempre me consulto nos programas, entendeu? Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é essa. O que é que realmente pode ocasionar quando eu venho coçar meu olho, assim? Pô, olha, mas é coceira Aquela mesmo. coçada mesmo. Com raiva, né? Voraz. Voraz. O problema de coçar os olhos é que você pode realmente lesar o olho, E existem consequências danosas disso. Inclusive, existe uma condição chamada ceratocone, em que existe um afinamento da córnea, a formação de um cone de tanto esfregar. Existe uma relação entre a coceira, esfregar os olhos e o desenvolvimento dessa condição que pode culminar até com transplante de córnea. Então, olha só. Então, em geral, por exemplo, se você estiver na situação de urgência, que estiver com muita coceira, o que eu recomendo? Fecha os olhos e joga água gelada. Medida imediata que já resolve. E às vezes, se você aguardar um pouquinho, não tendo um medicamento adequado, um antialérgico, às vezes só esperar um pouco, a tendência daquilo é passar. Porque se você coça, existe um ciclo vicioso que aumenta a liberação dos elementos que fazem coçar. Então, não deve coçar de forma alguma. Se tiver uma condição dessa, fecha os olhos, joga água gelada. É uma coceirinha gostosa, mas deletéria, Deletéria, perigosa. Eu vou aproveitar, que tem uma situação de um cisco no olho. Estou em casa, não tem como ir no oftalmo de repente. Você está numa situação... Teve uma vez que me faltou ar com um cisco e eu tentando tirar, eu fiquei desesperada. O que pode fazer em casa? É claro que vai depender se é caco de vidro, se é uma madeira, se é uma areia, mas digamos que seja uma coisa que você não sabe o que é, sentiu aquela sensação de qualquer cisco, coisinha já incomoda muito, O que você orienta hoje até que chegue no oftalmologista? A primeira medida é lavar os olhos, Então, por exemplo, poeira, pó, às vezes está na região dos cílios e cai dentro do olho. Então, fechar os olhos, lavar abundantemente com água, Água corrente. Se dispuser do soro fisiológico, seria ideal lavar com o soro fisiológico, mais nada. Imediatamente procurar o atendimento para tentar identificar a causa. Se a pessoa, depois que fez esse procedimento, está perfeito, enxergando bem, ainda assim, eu fiz isso, me parece que saiu, tá bom, posso ficar em casa? Ou algum sinal de alarme que eu poderia ter, olha, eu fiz isso, tirei, melhorou a situação, mas o que eu preciso me preocupar? Então, às vezes o corpo estranho sai, mas ele lesa o epitélio corneano, que é extremamente sensível. Que seria essa parte que a parte mais externa. Tem como você mostrar para mim? Nessa parte aqui superficial da córnea, a parte transparente do olho, nós temos muita inervação, então é extremamente sensível. Por isso, um cisco incomoda tanto, Parece um caminhão dentro do olho. Um caminhão dentro do olho. Não um grão de areia, um caminhão de areia. Então, às vezes o cisco sai, mas ele deixa uma lesão pequena e dá aquela sensação de areia nos olhos, de desconforto, de sensação de corpo estranho. Tá certo. Então, muitas vezes é importante avaliar se naquele ponto ali realmente o corpo estranho saiu ou se eventualmente aquilo não ficou infectado, machucado ou infectado. Então, por exemplo, mudança de coloração. Se surgir, por exemplo, uma lesão esbranquiçada, isso é um sinal de alerta. Não é normal. E essa lesão esbranquiçada é no mesmo dia ou é uma cicatrização? Ela pode surgir no próprio dia ou no dia seguinte. Presença de muita vermelhidão e secreção também não é um fator, é um fator de risco. De risco, preocupante. Então isso merece realmente uma avaliação. Tá certo. A grande maioria das vezes o corpo estranho é pequeno, lavou, ele sai. Desconforto na maioria das vezes passa. Tá certo. Tem mais uma pergunta. Eu vou chamar mais um VT. Roda mais uma pergunta para o Maurício responder, por favor. Doutor Edmilson, meu nome é Levitanos, eu sou proprietário do Carioca Burger. Eu lido diretamente com o público. Como é que eu devo proceder para não me contaminar? Jabá aí, né? Não, deu fome agora. Deu fome agora. E toda a equipe da Band vai lá, né? Porque entrou aqui, ainda faz propaganda da empresa dele. Eu dividi essa pergunta, eu vou dividir em duas partes. Acho que uma parte para você responder, porque ele fala, como é que eu faço para evitar? Eu não sei, deve ser
conjuntivite. Mas quando ele fala que lida com um monte de gente, que faz para evitar, eu fico pensando em outras doenças fora do olho. Então você fala do olho e eu falo das outras doenças. Pode ser assim? Claro, claro. Vamos lá então. O que você Então eu percebi, né, que a empresa é no na trailer, rua, né, na rua. É. E talvez isso dificulte um pouquinho a questão da higiene, de lavar as mãos. Então o principal cuidado é esse. Lavar sempre as mãos. E se não tiver a possibilidade de usar o álcool gel, mas o álcool gel não substitui, né, a lavagem das mãos. E ter esse cuidado, né, que são os cuidados básicos de quem trabalha em cozinha também, de quem manipula o dinheiro, não manipula o alimento, ou alguém que tem um contato direto com o público, talvez não manipular o alimento. E basicamente, assim, em relação à conjuntivite, do ponto de vista do contato, seria esse, quer dizer, sempre lavar as mãos, não levar também a mão aos olhos. Uma coisa que me preocupa, não sei se a Adriele já viu, assim, tem uma rede dessas de fast food, que até botou a placa assim, os nossos atendentes não usam luvas. Eles lavam a mão frequentemente. Porque não adianta botar a luva. A luva, ela atua quase como uma questão psicológica. Quem está vendo fica seguro, mas é uma falsa segurança. Está errado. Se eu não fizer uma boa higiene das mãos, eu vou contaminar as luvas. Então, o ideal é que a pessoa periodicamente lave as mãos. Tem, inclusive, alguns restaurantes mais diferenciados que eles colocam um alarme na cozinha, para que de 15 minutos, ou de meia hora, não sei qual o tempo, as pessoas que estão lá lavem as mãos periodicamente. Né? E o álcool 70 pode ajudar. Né? Um hábito nosso, né? O brasileiro, ele tem o hábito muito de ser caloroso. Então o brasileiro abraça, aperta a mão. Em outros países, as pessoas, até nas epidemias, às vezes não se cumprimentam. Pois não tem um contato físico direto. Mas então, dizem que o ideal seria o aperto de cotovelo, né? O toque de cotovelo. Eu acho que é o ideal minimizar. Mesmo. Porque assim, é realmente uma fonte de contaminação importante. Né? As doenças de transmissão respiratória, ou de transmissão pela água, que chamam de transmissão hídrica, são doenças, são em geral agentes infecciosos muito competentes, são vírus muito resistentes, que se não fosse resistente não iria aguentar essa agressão ambiental, calor, falta de umidade, etc. Então, realmente são vírus muito capazes de causar grandes epidemias. Um detalhe muito importante é que, em geral, essas conjuntivites, a transmissão se dá pelo contato. Então, ela não passa pelo ar, é pelo contato e é bom reforçar isso. Quer dizer, Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no outro bloco, porque já acabou o nosso segundo bloco. Eu tenho uma dúvida. Rapidinho, tem uma dúvida? Então, olha, fica aqui, fique bem e vamos ouvir daqui a pouquinho a dúvida da Adriele Andrade. Fica aqui.